Olá, tudo bem? A graça e a paz de Deus para a sua vida. Neste momento, iremos estudar um pouquinho sobre alguns livros iniciais da Bíblia para que te possa conhecer também. E nesse vídeo, especificadamente, falaremos sobre o livro do Gênesis. Sim, o primeiro livro da Bíblia, também chamado do hebraico de Bereshit. E quando a gente fala de Bereshit, a gente está falando de no princípio. É exatamente isso. É exatamente a primeira palavra do original, lá do hebraico, que nós estamos falando do que é este livro. A primeira palavra da Bíblia é no princípio, Deus criou todas as coisas. Então, no princípio é o termo que efetivamente nos dá o que é este livro. E quando falamos de Gênesis, estamos falando do livro da lei, ou seja, o autor como se fosse Moisés. E data, em média, de 1450 a 1410, antes da Era Comum, antes de Cristo. A sua origem, a palavra Gênesis, vem do latim, que significa também origem, e do hebraico Bereshit, que significa no princípio, como eu já disse antes. E além disso, ele trata do começo de tudo, de todas as coisas, da sua formação, de como foram formadas a terra e tudo que nela existe, desde os animais, os seres humanos, as plantas, a parte selvagem efetivamente, todas as verduras, os legumes, por exemplo, que nós temos no nosso dia a dia. Então, o homem e os propósitos do homem também foram formados aí nessa parte do Gênesis. Então, o Gênesis representa o começo, o início de uma vastidão de coisas e de seres que está no coração de Deus. Gênesis é a história real de vários indivíduos, sendo um livro de grande importância, pois ele nos ensina sobre a formação do homem, do mundo, sobre o pecado, sobre as civilizações, a nação de Israel e também contém temas teológicos muito importantes, como a doutrina do Deus vivo, ou do nosso Deus vivo e pessoal, a doutrina do homem criado à imagem de Deus. O homem sujeito ao pecado, a presença inicial de um Redentor e as promessas de alianças feitas à nação de Israel. Sendo mesmo um livro peculiar e básico para todos os demais livros da Bíblia. Se a gente pegar um esboço do Gênesis, nós temos lá a criação do mundo, onde é Gênesis 1:1 até 2:25. O pecado do homem é a partir de Gênesis 3:1 até 24, o versículo 24. Nós temos os começos das civilizações, onde você pode achar através de Gênesis 4:1 até o capítulo 5, versículo 32. A história de Noé, a grande história da arca de Noé e o que aconteceu com tudo que nós já conhecemos aí, tanto em filmes quanto a própria leitura ou os próprios ensinamentos, a gente vê lá em Gênesis 6:1 até 9:29. Os descendentes de Noé e a Torre de Babel, onde achamos isso em Gênesis 10:1 até o capítulo 11, versículo 26. Também a história de Abraão, lá em Gênesis 11:27 até 25:11, os descendentes de Ismael, de 25:12 a 18, e a história de Isaac e seus filhos, onde estamos falando de Gênesis 25:19 até o capítulo 36, versículo 43. E a história, efetivamente, de Josué, que está escrita em Gênesis 37:1 até o capítulo 50, versículo 26. Esse livro, ele contém, para a sua curiosidade, 1434 versículos em 50 capítulos. É muito versículo e muito capítulo, mas é importante que nós leiamos toda essa fase de concepção, desde a criação do homem até os descendentes que nós temos do Isaac, para que a gente possa formar a concepção da nossa genealogia, ou seja, a nossa origem, que cá entre nós. Eu acredito que você queira saber não só quem foi seu pai, sua mãe, seu avô, bisavô, tataravô, mas saber até onde vai sua árvore genealógica. E a partir desse conhecimento, você sabe o que aconteceu na sua família e o que aconteceu no mundo ao redor da sua vida e da sua história. Não só a história biológica, genética, mas sua história da sua família, da concepção do mundo. Porque você faz parte dessa criação. Então, Deus abençoe sua vida. Estude o primeiro livro, que é No Princípio,
Para nós conhecermos a nossa vida, nós temos que ir até a nossa origem. E a origem é a concepção, o início de tudo. É Gênesis. Estude Gênesis e aprofunde mais as informações que tem para a sua vida. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.